Milionário fingiu perder a visão para testar a noiva e os filhos gêmeos, até que a empregada doméstica: "Você é uma inútil. Tomara que você suma desta casa e pare de tocar no que será meu", gritou Fabiana com o rosto desfigurado por uma raiva venenosa, enquanto seu dedo, adornado com um anel de diamantes de 5 quilates, apontava diretamente para a cabeça de Clara. A jovem empregada, tremendo como uma folha sob a tempestade, caiu de joelhos sobre o tapete persa, abraçando com desespero os pequenos Davi e Enzo. Os gêmeos, de apenas 2 anos, choravam aterrorizados, escondendo seus rostos no avental azul da única pessoa que lhes oferecia calor naquela mansão de gelo e mármore. "Senhorita Fabiana, por favor", suplicou Clara com a voz embargada pelo choro, sem ousar levantar o olhar. "Eles só estavam brincando, não quebraram nada. Juro pela minha vida." "Sua vida?" Fabiana soltou uma gargalhada cruel, seca, desprovida de qualquer humanidade. "Sua vida vale menos que o vaso que quase derrubaram. Você acha que me importo se eles brincam? Me irrita que respirem meu ar, que manchem minha futura sala com suas risadas estúpidas. E você é o pior erro desta casa." No limiar da porta de carvalho maciço, uma figura masculina permanecia imóvel como uma estátua de justiça, prestes a ganhar vida. Álvaro de Castro, o magnata hoteleiro, cuja fortuna era calculada em centenas de milhões, apoiava-se pesadamente em uma bengala de madeira escura. Seus olhos estavam ocultos atrás de óculos escuros impenetráveis para o mundo, para os médicos e, sobretudo, para a mulher que gritava no centro da sala. Álvaro havia ficado cego em um devastador acidente de carro fazia exatamente 1 mês, mas atrás do vidro escuro, suas pupilas se contraíram com uma precisão predatória. Ele via tudo, via a elegância forçada de Fabiana, aquela mulher que diante das câmeras da alta sociedade fingia ser uma santa caridosa, transformada agora em um monstro de avareza. Via como seus sapatos de salto agulha se cravavam no chão, avançando ameaçadores em direção às crianças. E via Clara, a humilde moça que havia contratado há 6 meses, convertida em um escudo humano, disposta a receber os golpes para que não tocassem seus filhos. "Galeos", berrou Fabiana, levantando a mão aberta, pronta para estapear o rosto da empregada. "Se Álvaro não fosse um estorvo cego no andar de cima, eu já teria te jogado na rua. Odeio essas crianças. Assim que nos casarmos e ele assinar os papéis, vou mandá-los para um colégio interno de elite na Europa e você, vou te enviar de volta à miséria de onde saiu." Álvaro apertou o cabo de sua bengala com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O impulso de correr, de arrancar a máscara de sua noiva e expulsá-la de sua casa, naquele exato instante, queimava-lhe o sangue. Mas não podia. Ainda não. A armadilha tinha que se fechar por completo. Precisava saber até onde ia a podridão moral da mulher a quem quase havia entregado seu império. Fabiana baixou a mão roçando o ar perto do rosto de Clara, que fechou os olhos esperando o impacto. Assine agora para descobrir como este milionário executou a vingança mais elegante e dolorosa contra a mulher que só queria sua fortuna e como o destino tinha preparado uma reviravolta que ninguém viu. O golpe não veio. Fabiana parou, respirando agitada, alisando seu vestido de seda impecável. "Você não vale nem o esforço de te bater", cuspiu com desprezo, virando-se para o espelho para arrumar o cabelo. "Mas me escute bem, criada. Quando eu for a senhora de Castro, você será o primeiro lixo que jogarei na calçada. Agora leve-os, que eu não os veja nem os ouça. Se Álvaro descer e perguntar por que choram, você dirá que caíram. Se você abrir a boca para dizer a verdade, garanto que farei com que nunca mais encontre trabalho neste país." Clara assentiu freneticamente, levantando Davi em um braço e Enzo no outro com uma força que só o instinto maternal dá, embora não fossem seus. Correu para a saída de serviço com as lágrimas molhando as cabecinhas loiras das crianças. Álvaro, das sombras do corredor, observou a fuga de Clara. Seu coração, endurecido por anos de negócios impiedosos, sentiu uma rachadura. Aquela moça não tinha nada. Ganhava o salário mínimo e, no entanto, protegia seus filhos com uma ferocidade que Fabiana jamais teria. Fabiana, acreditando-se sozinha, pegou seu telefone celular. Seu tom de voz mudou radicalmente ao atender a ligação. "Olá, meu amor." Não, Álvaro continua o mesmo. "O pobre é um fardo terrível." "Sim, o tabelião vem amanhã. Assim que eu conseguir o poder sobre as contas do paraíso fiscal no Caribe, tudo será nosso." "Sim, eu sei que é triste, mas ele não percebe nada."
É como uma criança perdida na escuridão. Álvaro recuou um passo silencioso como uma sombra. Um sorriso frio, terrível e calculista desenhou-se em seus lábios. Fabiana acreditava que ele estava perdido na escuridão, mas não sabia que ele era o dono das sombras. A caçada acabara de começar. A decisão de fingir sua cegueira não havia sido um ato impulsivo, mas a estratégia de negócios mais importante da vida de Álvaro de Castro. Há 30 dias, o mundo o conhecia como o tubarão dos negócios, um homem que havia multiplicado a herança de seu pai por 10, construindo resorts de luxo de Salvador a Rio de Janeiro. Tinha poder, respeito e uma conta bancária que podia comprar pequenos países. Mas na solidão de sua cobertura, Álvaro tinha uma dúvida que lhe roía a alma. Fabiana o amava ou amava o cartão Platinum sem limites que ele lhe havia entregado? O acidente havia sido real, mas as consequências não. Seu carro esportivo havia saído da estrada em uma noite de chuva torrencial. Quando acordou no hospital particular, com os olhos vendados por precaução devido a um traumatismo craniano leve, ouviu a primeira traição. Não foi um sussurro nem uma confissão a um amante. Foi uma conversa telefônica que Fabiana manteve ao pé de sua cama, acreditando que ele ainda estava inconsciente pela anestesia. Doutor, você tem que ser honesto comigo, havia dito ela com uma voz que simulava preocupação, mas que Álvaro, com seus sentidos aguçados pela falta de visão momentânea, detectou como ansiedade financeira. Se ele ficar incapacitado, quem administrará o fundo? Preciso saber se devo iniciar os trâmites de tutela legal imediatamente. Não podemos deixar o dinheiro congelado. Álvaro sentiu um frio glacial percorrer sua espinha dorsal. Ela não perguntou se ele sobreviveria, não perguntou se doía. Ela perguntou pelo fundo. Horas depois, quando o doutor Carlos Almeida, um velho amigo da família e o único homem em quem Álvaro confiava cegamente, entrou no quarto para tirar suas vendas, Álvaro agarrou seu pulso com força. Diga-me a verdade, Carlos. Meus olhos estão bem? Perfeitos, Álvaro. Você teve sorte. Apenas alguns arranhões. Em 2 dias você estará assinando contratos novamente. Não, sussurrou Álvaro baixando a voz. Não vou ver. Carlos, preciso que você redija um relatório. Perdi a visão total. Dano irreversível no nervo óptico. O médico olhou estupefato. Você está louco? Isso colocaria em risco as ações da companhia. Os investidores ficarão nervosos. Não me importo com a companhia, sibilou Álvaro. Preciso ver quem está ao meu lado quando a luz se apagar. Preciso saber se a mulher com quem vou me casar é minha esposa ou minha carrasca. E preciso saber se meus filhos estão seguros. Carlos, faça isso, pela memória de meu pai. O relatório foi falsificado. Álvaro regressou à casa em uma cadeira de rodas com os olhos cobertos por óculos escuros, interpretando o papel de sua vida, e a realidade o atingiu mais forte que o acidente. Em apenas 4 semanas, sua mansão havia se transformado. Fabiana, convencida de que seu noivo era agora um inválido dependente, havia tirado a máscara. Demitiu o pessoal de confiança, a governanta que havia criado Álvaro, alegando redução de custos, e contratou uma agência barata. Assim chegou Clara, uma moça jovem e inexperiente que precisava do dinheiro desesperadamente para enviar a sua mãe doente no interior. Álvaro recordava o primeiro dia de Clara. Ele estava sentado na biblioteca fingindo ouvir um audiolivro. Clara entrou para tirar o pó. Cheirava a sabonete barato e a roupa limpa. Perdão, senhor, disse ela com voz doce, pensando que ele não notava sua presença. Não queria incomodá-lo. Não incomoda, respondeu ele seco, mantendo o personagem. Quem é você? Sou Clara, a nova encarregada da limpeza e das crianças. Senhor, te disseram que sou um ogro? Me disseram que o senhor está passando por um momento difícil, senhor, e que precisa de tranquilidade. Álvaro esperou a queixa, o comentário sarcástico que costumavam fazer os empregados pelas suas costas, mas Clara simplesmente ajeitou a manta sobre suas pernas. Se precisar de algo, o que for, estarei aqui. Seus filhos são uns anjos, senhor. Têm seus mesmos olhos. Esse comentário o havia desarmado. Tem seus mesmos olhos. Clara via as crianças com amor, enquanto Fabiana as via como estorvos que competiam pela herança. Desde esse dia, Álvaro passava horas sentado em lugares estratégicos da casa, convertendo-se em um espião em seu próprio lar. Escutava Fabiana organizar festas suntuosas com o dinheiro da caixa pequena. Festas onde ela zombava da tragédia de Álvaro com suas amigas da alta sociedade. É melhor assim, havia dito a uma amiga enquanto bebiam champanhe vintage às 2 da tarde de uma terça-feira. Um marido cego não vê as contas,
Não vê com quem eu saio. E o melhor de tudo, não vê que estou redecorando toda a casa ao meu gosto. Quando nos casarmos, vou interná-lo em uma clínica de repouso de luxo e serei a rainha de tudo isso. A raiva de Álvaro crescia a cada dia, alimentando um plano de contra-ataque meticuloso. Havia instalado câmeras e microfones ocultos que só ele controlava de um aplicativo em seu telefone, acessível por comandos de voz e tela adaptada que ele olhava quando ninguém estava perto. Mas o que ocorreu naquela manhã, a cena que acabara de presenciar na sala, mudava as regras do jogo. Já não era apenas avareza, era maldade. Fabiana não só queria seu dinheiro, ela desfrutava humilhando os fracos. E o pior de tudo, estava ameaçando o bem-estar físico de Davi e Enzo. Álvaro retirou-se para seu escritório, fechando a porta com chave. Tirou os óculos escuros e olhou seu reflexo no espelho. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação fria. Caminhou até o cofre oculto atrás de um quadro, abriu-o e tirou uma pasta vermelha. Dentro estavam os documentos reais. O testamento atual deixava tudo para Fabiana em caso de sua incapacidade. Ela sabia, por isso pressionava. Mas Álvaro pegou uma caneta tinteiro e começou a redigir notas sobre um novo documento. Você pensa que tem o controle, Fabiana, murmurou para si mesmo. Mas você não tem ideia com quem se meteu. Nesse momento, alguém bateu timidamente à porta. Álvaro colocou os óculos à velocidade da luz, sentou-se em sua poltrona de couro e adotou sua postura rígida. Entre. Era Clara. Entrou com uma bandeja nas mãos. Elas tremiam. Trazia um chá e uns biscoitos. Senhor, eu trouxe seu lanche. A senhorita Fabiana, ela saiu para uns compromissos e pensei que o senhor estaria com fome. Álvaro virou a cabeça, embora seus olhos não a olhassem. Notou que a moça havia chorado. Podia ouvir sua respiração entrecortada. Aproxime-se, Clara, ordenou ele com voz suave, muito diferente do tom que usava com sua noiva. A moça se aproximou e deixou a bandeja na escrivaninha. Está bem? Perguntou ele. Sim, senhor, tudo bem. Mente, disse Álvaro, e por um segundo temeu ter revelado demais. Posso ouvir o medo em sua voz. Aconteceu algo com as crianças? Não, senhor. As crianças estão dormindo a sesta. Estão bem. É só que... Clara hesitou. Sabia que se falasse mal de Fabiana, a demitiriam, mas a bondade daquele homem cego partia-lhe o coração. Senhor, o senhor merece ser bem cuidado. Álvaro sentiu um nó na garganta. Aquela moça, que acabavam de humilhar e ameaçar, estava preocupada com ele. Obrigado, Clara. Pode se retirar, mas antes me diga uma coisa. De que cor é o seu vestido hoje? Clara se surpreendeu com a pergunta. É azul, senhor. O uniforme. Não, corrigiu ele enigmaticamente. Hoje você veste a cor da lealdade e isso, Clara, vale mais que todo o ouro desta casa. Clara saiu confusa, sem entender, mas sentindo uma estranha calidez. Álvaro ficou sozinho de novo. A fase de observação havia terminado. A fase de execução estava prestes a começar, e a primeira prova seria naquela mesma noite, o jantar com os investidores, onde Fabiana planejava consolidar seu poder. Ele lhe daria corda, muita corda, o suficiente para que ela mesma se enforcasse na frente de todos. O jantar na mansão de Castro sempre havia sido um ritual sagrado, um momento de desconexão e prazer gastronômico. Mas naquela noite o refeitório principal parecia um campo de batalha silencioso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava a pele. As velas de cera importada piscavam sobre a longa mesa de mogno, projetando sombras dançantes que Álvaro observava atrás da segurança de suas lentes escuras. Estava sentado na cabeceira, rígido, com as mãos apoiadas sobre o linho egípcio, fingindo aquele olhar vazio e perdido que havia aperfeiçoado durante o último mês. À sua frente, na outra ponta da mesa, estava Fabiana. Se Álvaro tivesse estado realmente cego, teria sido enganado pela doçura açucarada de sua voz. Álvaro, querido, sirvo mais um pouco de vinho? É um Barolo de 94, seu favorito, disse ela com um tom que exalava preocupação e amor conjugal. No entanto, o que Álvaro via era muito diferente do que ouvia. Via uma mulher que revirava os olhos com fastio enquanto falava, que digitava freneticamente em seu celular com uma mão enquanto segurava a garrafa com a outra, ignorando completamente sua presença física. A discrepância entre a voz de anjo e o rosto de demônio entediado revolvia-lhe o estômago mais do que a própria comida. Não, obrigado, respondeu Álvaro fazendo uma pausa deliberada, movendo sua mão desajeitadamente até bater levemente em sua taça de água, derramando umas gotas. Queria ver sua reação.
Fabiana soltou um bufo inaudível. Uma careta de nojo deformou seus lábios perfeitamente pintados de vermelho. Limpou a mesa com um guardanapo, fazendo-o com brusquidão, mas sua voz continuou sendo de veludo. Oh, meu amor, não se preocupe. Foi só um pouquinho. Deixe-me ajudar. Você é tão vulnerável agora. Parte meu coração vê-lo assim tão dependente. Mas não tema, eu serei seus olhos e suas mãos. Você será minha carrasca se eu deixar, pensou Álvaro apertando a mandíbula. Nesse momento, a porta de serviço abriu-se silenciosamente. Clara entrou com a bandeja do segundo prato. Caminhava com a cabeça baixa, tentando se fazer invisível. Usava o uniforme impecável, mas Álvaro, com sua visão periférica aguçada pela adrenalina, notou o avermelhamento em seus olhos e uma leve marca em seu pulso, provavelmente de quando Fabiana a havia segurado antes. Aqui está, senhor, sussurrou Clara, colocando o prato à sua frente com uma delicadeza extrema, guiando suavemente a mão de Álvaro em direção aos talheres. O peixe está cortado em pedaços pequenos, sem espinhas, como o senhor gosta. Tenha cuidado, o prato está quente. A diferença era abismal. Enquanto Fabiana lhe falava como se fosse uma criança idiota, Clara lhe falava com dignidade, respeitando sua suposta deficiência, mas sem diminuir sua virilidade. De repente, um grito agudo rompeu o silêncio sepulcral do refeitório. Vinha do andar de cima. Era o choro inconsolável de Davi, seguido imediatamente pelo de Enzo, um coro de angústia infantil que fez Álvaro quase levantar da cadeira por instinto. Ele se forçou a ficar quieto, cravando as unhas nas palmas das mãos. O que acontece? Perguntou Álvaro, virando a cabeça para o teto. Por que choram assim? Nunca choram a esta hora. Fabiana deixou cair o garfo com estrondo sobre o prato de porcelana. Seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria fria dirigida a Clara, que havia ficado paralisada junto ao aparador. É incrível, exclamou Fabiana, mudando seu tom para um de falsa indignação. Outra vez. Álvaro, amor, eu não queria te dizer nada para não te preocupar em seu estado, mas acho que Clara não tem paciência com as crianças. Clara levantou a vista horrorizada. Senhorita, isso não é verdade. Cale-se, cortou Fabiana batendo na mesa com a palma da mão. Não se atreva a me responder na frente do senhor Álvaro. Antes de descer para jantar, ouvi barulhos estranhos no quarto das crianças. Acho que ela os belisca para que durmam mais rápido ou os assusta. Não é normal que chorem assim que ela entra no quarto. A mentira era tão vil, tão calculada, que Álvaro sentiu uma onda de calor subir por seu pescoço. Sabia perfeitamente que as crianças choravam porque sentiam falta de seu pai, porque sentiam a tensão na casa e provavelmente porque Fabiana as havia trancado ou repreendido antes de descer. Clara, disse Álvaro com voz grave e profunda, virando seu rosto coberto, para onde sabia que estava a empregada. Senhor de Castro, juro-lhe pela memória de minha mãe. A voz de Clara tremia cheia de lágrimas contidas. Jamais lhes faria mal. Eu os amo como se fossem meus. Choram porque têm pesadelos. Tentei acalmá-los, mas... Desculpas, interrompeu Fabiana, pondo-se de pé e caminhando em direção a Álvaro para colocar uma mão possessiva sobre seu ombro. Querido, você tem que confiar em mim. Uma mãe sabe dessas coisas e, embora eu ainda não seja a mãe biológica deles, meu instinto me diz: esta moça não é de confiança. Deveríamos demiti-la esta mesma noite. Eu posso cuidar dos gêmeos. Álvaro sentiu a mão de Fabiana como uma garra sobre seu ombro. Sabia que se Clara fosse embora, seus filhos ficariam à mercê daquela mulher. Seus filhos perderiam sua única proteção. Tinha que jogar suas cartas com maestria cirúrgica. Não, disse Álvaro pausadamente. O silêncio que se seguiu foi denso. Fabiana retirou a mão lentamente. Como diz? Eu disse que não, repetiu Álvaro, fingindo um tom de cansaço extremo. Fabiana, meu amor, não podemos demiti-la agora. As crianças estão acostumadas com ela. Uma mudança brusca, somada ao meu acidente, seria traumática para eles e para mim. Preciso de estabilidade. Se a demitirmos hoje, quem fará a limpeza amanhã? Quem me ajudará a me vestir se você tiver que ir ao clube ou às suas reuniões da fundação? Você não pode fazer tudo. É delicada demais para o trabalho sujo. Álvaro sabia exatamente em que botões apertar. Apelou à vaidade e à preguiça de Fabiana. Ela odiava qualquer trabalho doméstico. A ideia de ter que trocar fraldas ou limpar o chão a repugnava. Fabiana suspirou. Um som dramático e teatral. Você tem razão, minha vida, sempre pensando em tudo, mesmo em seu estado. Sou boa demais. Esse é meu problema.
Está bem, Clara fica por enquanto, mas a vigiarei de perto. Ela virou-se para Clara, e Álvaro viu como seus olhos se transformavam em fendas de ódio puro, enquanto sua boca sorria para manter a farsa auditiva. Fez um gesto com a mão como quem espanta uma mosca. Vá, suba para calar essas crianças, e certifique-se de que não voltem a interromper nosso jantar. Clara fez uma reverência rápida e saiu correndo do refeitório. Álvaro ouviu seus passos apressados subindo a escada. Só quando o som da porta de serviço se fechou, permitiu que seus ombros relaxassem 1 milímetro. Obrigado, Fabiana, disse ele, tomando um gole de água para engolir a bile que tinha na garganta. Você é um anjo por ter tanta paciência. Fabiana voltou a sentar-se satisfeita. Havia ganhado, ou assim pensava. Ela tinha o controle. Eu faço por você, Álvaro. Tudo faço por você. E falando de fazer coisas por nós, seu tom mudou, tornando-se mais sério, mais empresarial. Amanhã virá o tabelião, Dr. Rubens. Você se lembra? Confirmei a consulta. É vital que assinemos esse poder notarial. As ações da rede hoteleira estão caindo pela incerteza de sua saúde. Precisam ver uma liderança forte. Precisam me ver tomando o controle em seu nome. Álvaro assentiu lentamente como um boneco quebrado. Sim, o poder. Você tem razão. Amanhã. Sob a mesa, sua mão livre se fechou em um punho tão forte que as unhas se cravaram na carne até quase sangrar. Amanhã seria o dia, a prova de fogo. Ia lhe colocar uma isca tão suculenta que ela não conseguiria resistir, e ao morder, lá, mostraria seus verdadeiros dentes. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chumbada, como se o céu de São Paulo soubesse que uma tempestade se aproximava dentro da mansão de Castro. Álvaro havia acordado cedo, ou melhor, não havia dormido. Havia passado a noite repassando cada cláusula legal em sua mente, visualizando cada possível cenário. Às 10 da manhã, Fabiana entrou em seu quarto. Não bateu na porta, já não o fazia. Para ela, a privacidade de Álvaro era irrelevante. Bom dia, dorminhoco, disse com uma voz estridente e alegre que machucava os ouvidos. Hoje é o grande dia. Dr. Rubens chegará em meia hora. Vamos, você tem que estar apresentável. Não queremos que pensem que você se abandonou. Álvaro estava sentado na beira da cama de pijama. Fabiana se aproximou e começou a escolher sua roupa. Não lhe perguntou o que queria vestir. Tirou um terno cinza chumbo, uma camisa branca e uma gravata azul marinho. Levante os braços, ordenou, como quem veste um manequim. Álvaro obedeceu, deixando que ela lhe abotoasse a camisa. Sentiu seus dedos frios roçando sua pele. Não havia carinho em seus movimentos, apenas uma eficiência mecânica. Enquanto ela lhe ajustava o colarinho, Álvaro notou que ela usava seu perfume mais caro, aquele que custava R$1.500 o frasco, e um conjunto Chanel que havia comprado com o cartão suplementar na semana anterior. Estava se vestindo para uma coroação. Você está muito bonito, disse ela dando-lhe um beijo sonoro e vazio na bochecha. Parece o de antes, quase. Guiou-o escada abaixo, agarrando-o pelo braço com firmeza. Álvaro acentuou sua claudicação, apoiando-se pesadamente na bengala, arrastando os pés mais do que o necessário. Queria parecer fraco, acabado, um leão sem dentes. No escritório, o tabelião Dr. Rubens já estava esperando. Um homem baixo e gordinho com óculos de armação dourada, pôs-se de pé ao vê-los entrar. Álvaro o conhecia há anos. Era um homem de leis competente, mas facilmente intimidável. Bom dia, doutor. Álvaro, dona Fabiana, saudou o tabelião, visivelmente incomodado com a imagem do poderoso magnata, agora reduzido a um homem cego e guiado por sua noiva. Sente-se, Rubens, por favor, disse Álvaro, apalpando a cadeira de couro atrás de sua escrivaninha, até se deixar cair nela com um suspiro pesado. Fabiana sentou-se ao seu lado, muito perto, invadindo seu espaço pessoal. Bem, Rubens, disse ela, tomando a iniciativa imediatamente. Não temos muito tempo. Álvaro se cansa rápido. Trouxe os documentos que discutimos, não é? O poder notarial, geral e absoluto. Sim, claro. Rubens abriu sua pasta e extraiu uma pilha de folhas. Aqui está o rascunho do poder geral. Este documento concede a você, dona Fabiana, plenos poderes para administrar todos os bens, contas bancárias, propriedades e decisões corporativas do senhor de Castro, sem limitação alguma dada sua condição médica atual. Álvaro escutava o ranger do papel. Podia sentir a ansiedade de Fabiana vibrando no ar. Ela estava praticamente salivando. Perfeito.
disse ela estendendo a mão. Dê-me. Eu vou guiar a mão dele para assinar. Um momento, interrompeu Álvaro. Sua voz foi suave, mas teve autoridade suficiente para deter o movimento de Rubens. Rubens, leia para mim. Como? Perguntou Fabiana com um toque de irritação. Álvaro, querido, é uma linguagem legal muito chata e densa. São 20 páginas. Rubens já nos resumiu o importante. É para que eu possa cuidar de você e pagar as contas. Confie em mim. Eu sei que é chato, meu amor, respondeu Álvaro, virando seu rosto para ela, oculto atrás dos óculos. Mas meu pai sempre me dizia, nunca assine o que não leu. E se não puder ler, que te leiam 2 vezes. É a última vontade de um homem que se sente inútil. Conceda-me esse capricho. Fabiana bufou olhando o relógio. Está bem, Rubens. Leia mais rápido. O tabelião começou a ler. Foi uma tortura de 30 minutos. Cláusula após cláusula, Álvaro escutava como era despojado legalmente de sua vida. Acesso às contas na Suíça, poder para vender imóveis, controle total sobre o fideicomisso dos gêmeos. Tudo passava para as mãos de Fabiana. Enquanto escutava, Álvaro observava Fabiana. Ela não escutava as palavras, olhava as estantes, olhava suas unhas, olhava a caneta Mont Blanc de ouro, que descansava sobre a escrivaninha como se fosse o cetro que estava prestes a empunhar. E, em conclusão, a procuradora fica facultada a agir em nome do outorgante com total liberdade. Terminou Rubens, secando o suor da testa. Satisfeito? Perguntou Fabiana, colocando o documento na frente de Álvaro e colocando a caneta em sua mão. Assine aqui na linha pontilhada. Álvaro segurou a caneta. Sua mão começou a tremer. Não era um tremor fingido de todo. Era a adrenalina pura percorrendo seu sistema. Fabiana, disse ele com voz quebrada, isso inclui também a casa de praia em Angra dos Reis. A que era de minha mãe. Inclui tudo, Álvaro, tudo. Assim você não terá que se preocupar com nada. Eu cuidarei da manutenção, dos impostos, de tudo. Assine. Álvaro baixou a ponta da caneta em direção ao papel. Fabiana prendeu a respiração. Seus olhos estavam cravados na ponta dourada do instrumento de escrita. Justo antes de tocar o papel, a mão de Álvaro teve um espasmo. A caneta saiu disparada de seus dedos, rolando pela escrivaninha e caindo no chão, longe, debaixo de uma poltrona pesada. Maldito seja, exclamou Álvaro, levando as mãos à cabeça com frustração. Sou um inútil, nem consigo segurar uma maldita caneta. Fabiana soltou um grunhido de frustração real. Agachou-se rapidamente para procurar a caneta, perdendo por um segundo sua compostura elegante. Não tem problema, disse ela do chão tateando. Eu pego e você assina. Tranquilize-se. Não. Álvaro começou a hiperventilar, fingindo um ataque de pânico. Sinto-me tonto. É muita pressão. Não vejo nada. Tudo está girando. Rubens, não posso fazer isso hoje. Meu pulso treme demais. Minha assinatura não será válida se parecer um rabisco. Sua assinatura será válida se eu disser que é válida, gritou Fabiana, levantando-se com a caneta na mão, com o cabelo um pouco despenteado pelo esforço. Percebeu que havia gritado na frente do tabelião e recompôs-se rapidamente. Digo, o tabelião atestará que é você. Vamos, Álvaro. Faça um esforço. É só uma assinatura. Doutor, Rubens, incomodado, interveio. Dona Fabiana, se o senhor de Castro não estiver bem, legalmente poderia ser impugnável se for assinado sob coação ou em um estado de saúde alterado. Talvez seja melhor esperar que ele se acalme. Álvaro sentiu vontade de abraçar o velho tabelião. Sim, preciso descansar, disse Álvaro recostando-se na cadeira. Amanhã pela manhã estarei melhor. Eu prometo. Fabiana, por favor, ajude-me a subir para a cama. Minha cabeça vai explodir. Fabiana olhava o documento não assinado, como se quisesse incendiá-lo com a mente. Estava tão perto, tão desesperadamente perto, mas a presença do tabelião a obrigava a manter a máscara. Se forçasse Álvaro agora, Rubens poderia suspeitar. Está bem, disse ela com uma voz tão fria que gelou o quarto. Amanhã, sem falta. Rubens, deixe os papéis aqui. Eu os guardarei no cofre. Sinto muito, senhora, disse o tabelião, recolhendo os documentos rapidamente. Os protocolos me obrigam a levar os rascunhos não assinados. Voltarei amanhã à mesma hora. Fabiana viu o malote se fechar levando seus milhões. Virou-se para Álvaro com um olhar que teria matado um homem vidente. Vamos para a cama, querido, disse ela. Enquanto subiam as escadas, Fabiana o beliscou no braço, justo onde a marca não se via com o terno.
Amanhã não haverá desculpas, Álvaro. Se sua mão tremer, eu mesma a segurarei até você assinar. Entendeu? Entendido, meu amor, respondeu ele docilmente. Mas em sua mente, Álvaro já estava planejando a próxima jogada. Havia ganhado 24 horas, tempo suficiente para preparar a armadilha definitiva com o relógio. Precisava provocar um erro fatal, algo público, algo irreversível. E para isso precisava usar a única aliada que tinha naquela casa. Embora ela ainda não soubesse, Clara, ao chegar à porta de seu quarto, Álvaro parou. Fabiana, pode dizer a Clara para subir? Me caiu um botão da camisa quando você me vestia. Preciso que ela o costure agora. Não pode esperar. Me incomoda, por favor. Fabiana bufou e foi procurar a criada. Álvaro entrou em seu quarto, fechou a porta e dirigiu-se à sua mesa de cabeceira. Abriu a gaveta secreta e tirou o relógio Rolex de ouro maciço, uma peça única gravada com seu nome. Pesou-o em sua mão. Era a isca. Ia ser doloroso. Ia ser arriscado, mas ia expor a verdade. Quando Clara entrasse, ele poria em marcha a engrenagem que destruiria Fabiana para sempre. A porta do quarto se fechou atrás de Fabiana, deixando um rastro de seu perfume agressivo e a promessa de uma ameaça cumprida. Álvaro permaneceu sentado na beira da cama respirando fundo, contando os segundos. 1, 2, 3. Uns toques suaves, quase imperceptíveis, soaram na madeira. Entre, disse ele, voltando à sua postura de estátua cega. Clara entrou com passo leve. Trazia um pequeno kit de costura de vime debaixo do braço. Com licença, senhor Álvaro. A senhorita Fabiana me disse que caiu um botão do senhor. Sim, aqui no punho direito. Álvaro estendeu o braço em direção à voz. Não vou tirar a camisa. Demorei meia hora para abotoá-la com estes dedos desajeitados. Costure assim. Sim, senhor. Não se mexa, por favor. Não quero espetá-lo. Clara aproximou uma cadeira e sentou-se junto a ele. Álvaro sentiu a proximidade de seu corpo, um calor humano que não exigia nada. Enquanto ela enfiava a agulha com destreza, ele aspirou discretamente. Não cheirava as fragrâncias químicas e caras que saturavam a casa, desde que Fabiana assumira o comando. Clara cheirava a limpeza, a sabonete de aveia e a chuva recente. Era um aroma honesto. Ela pegou sua mão para estabilizar o punho da camisa. Seus dedos eram ásperos, pele curtida por anos de trabalho duro, mas seu toque era de uma suavidade reverencial. O senhor tem as mãos frias, murmurou ela quase para si mesma enquanto dava a primeira pontada. Faz frio nesta casa, Clara, respondeu ele com duplo sentido. Desde o acidente, sinto que o inverno entrou nas paredes. Clara levantou a vista um segundo, olhando o rosto do homem que acreditava cego. Viu a tristeza no canto de seus lábios e sentiu uma pontada de compaixão. Não via o milionário, via o ser humano quebrado. Se me permite o atrevimento, senhor, às vezes o frio não vem de fora, disse ela em voz baixa, concentrada na agulha. Minha avó dizia que quando o coração está triste, o corpo treme mesmo no auge do verão. Álvaro ficou paralisado. Ninguém, absolutamente ninguém, em seu círculo de amizades hipócritas, lhe havia falado com tamanha sinceridade. Fabiana lhe falava de superar o trauma para voltar a assinar cheques. Seus sócios lhe falavam de recuperação para não perder valor na bolsa. Clara lhe falava da alma. E o que sua avó recomendava para isso? Perguntou ele desafiando-a suavemente. Caldo de galinha, uma manta de lã e que alguém lhe leia um bom livro até que durma, respondeu ela com um sorriso tímido na voz, cortando a linha com os dentes. Já está pronto, senhor, como novo. Álvaro tocou o botão. Estava costurado com uma firmeza militar. Obrigado. Ouça, Clara. Diga-me. Não tenho caldo de galinha e a manta já tenho, mas há um livro na mesa de cabeceira. 100 anos de solidão. Antes do acidente eu estava na metade. Fabiana diz que ler em voz alta lhe dá dor de garganta e que os audiolivros são mais modernos. Você poderia? Clara hesitou. Sabia que tinha uma montanha de roupas para passar e que Fabiana lhe cronometrava cada minuto. Mas ao ver o cego apontando vagamente para a mesa, não pôde recusar. Só um capítulo, senhor. Se a senhorita Fabiana me vir, ficará zangada. Ela saiu. Estamos sozinhos. Leia. Clara pegou o livro, pigarreou e começou a ler. No início sua voz era nervosa, tropeçando em alguma palavra longa, mas logo pegou ritmo. Não tinha a dicção perfeita de uma locutora, mas tinha algo melhor. Emoção. Lia com paixão, mudando o tom para os diálogos, vivendo a história. Álvaro fechou os olhos atrás dos óculos escuros e se deixou levar.
Pela primeira vez em um mês não estava analisando estratégias nem odiando sua noiva. Apenas estava escutando. E enquanto escutava, observava. Via pelo canto do olho como Clara gesticulava enquanto lia, como seu rosto se iluminava com as passagens mágicas de Macondo. Era uma mulher bonita, não por sua maquiagem que não usava, mas pela luz que emanava, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra. Terminou ela o capítulo fechando o livro com suavidade. O silêncio que se seguiu foi confortável, denso, carregado de uma eletricidade nova. Você lê muito bem, Clara, disse Álvaro. Obrigado, senhor. Gosto de ler. É como viajar sem pagar passagem. Nesse instante, ouviu-se o ruído do motor do carro esportivo de Fabiana na entrada. A magia se quebrou como um cristal. Clara saltou da cadeira deixando o livro na mesa com mãos trêmulas. Ela voltou. Tenho que ir, senhor. Se me encontrar aqui sem fazer nada. Você não está sem fazer nada. Está cuidando do patrão, disse Álvaro com firmeza. Mas vá, não quero que ela grite com você. Clara correu para a porta, mas antes de sair parou. Senhor Álvaro, o quê? Amanhã trarei aquele caldo para o senhor, mesmo que tenha que fazer-lo às escondidas. Saiu fechando a porta. Álvaro tirou os óculos um segundo, esfregando os olhos. Não eram lágrimas, era clareza. Acabava de confirmar que estava prestes a se casar com a vilã, enquanto um anjo lhe limpava o chão. Mas a bondade de Clara podia ser perigosa para ela mesma. Tinha que protegê-la, e para isso tinha que acelerar o final de Fabiana. A porta abriu de repente sem bater. Fabiana entrou como um furacão de sacolas de compras. Ufa, que dia horrível. O trânsito estava insuportável. Queixou-se jogando algumas sacolas Gucci sobre a poltrona. Álvaro, você ainda está aí sentado. Deveria se mexer um pouco. Vai atrofiar. Estava descansando, disse ele, voltando ao seu papel de inválido. Conseguiu o que te pedi? O quê? Meu remédio. O colírio para a pressão ocular e os comprimidos para a enxaqueca. Eu disse esta manhã que tinham acabado e que minha cabeça doía. Fabiana ficou quieta um segundo. Seus olhos percorreram as sacolas de roupas e joias. Havia estado em 3 shoppings, mas não havia pisado em uma farmácia. Ah, isso. Sua voz se tornou defensiva. Pois claro que fui, mas não tinha. Sim, isso. Me disseram que havia um problema de distribuição nacional. Tem que pedir para a Alemanha. Levará uns dias. Mentira. Álvaro sabia que esses comprimidos eram vendidos até no supermercado da esquina. Uns dias? Perguntou ele, deixando que um tom de pânico fingido entrasse em sua voz. Fabiana, o Dr. Carlos Almeida disse que se eu não os tomar, a pressão pode subir e me causar um derrame. Minha cabeça dói muito agora mesmo. Ah, Álvaro, não seja dramático, replicou ela tirando um vestido de lantejoulas de uma sacola. Tome uma aspirina e pronto. Não vou cruzar a cidade outra vez. Estou esgotada. Além disso, tenho que provar isso para a festa beneficente da semana que vem. Você gosta da cor? Ah, certo, você não pode ver. É verde esmeralda, precioso. Álvaro sentiu um ódio tão puro que teve que morder a língua para não gritar. Ela preferia vê-lo morto, antes que seu vestido novo amassasse. Está bem, disse ele seco. Uma aspirina. Mas não seria uma aspirina. Naquela tarde, Álvaro ia pôr à prova o coração daquela casa. Ia fingir o colapso que Fabiana estava ignorando. E então veria quem correria para salvá-lo. A tarde caiu pesada sobre a mansão. Fabiana havia se trancado em seu closet, provando modelitos e falando por videochamada com suas amigas, rindo às gargalhadas. Álvaro, de seu quarto, escutava as risadas distantes enquanto preparava o cenário. Esperou que fossem 7 da tarde, a hora em que a casa estava mais tranquila. Clara costumava estar na cozinha preparando o jantar dos gêmeos. Álvaro jogou um copo de água no chão para fazer barulho. Depois se deixou cair da cadeira no chão, batendo o corpo no tapete. Começou a gemer um som gutural e angustiante, alto o suficiente para ser ouvido no corredor. Socorro! Gritou fingindo que a voz lhe falhava. Fabiana, minha cabeça! Silêncio no andar de cima. A música no quarto de Fabiana estava muito alta. Ela não o ouvia ou não queria ouvi-lo. Voltou a gritar mais forte. Socorro, por favor! Ouviu passos rápidos, quase uma corrida subindo as escadas de serviço. Não eram os saltos de Fabiana, eram os chinelos de borracha de Clara. A porta abriu de repente. Senhor Álvaro! Gritou Clara ao vê-lo jogado no chão com as mãos na cabeça. Ajoelhou-se ao seu lado instantaneamente, sem se importar com nada. Levantou sua cabeça com cuidado,
colocando-a em seu colo. O que o senhor tem? O que sente? Meu Deus, o senhor está pálido. O remédio, ofegou Álvaro, atuando a dor com uma credibilidade digna de Oscar. A pressão. Sinto que vai explodir. Fabiana. Ela tem os comprimidos. Clara olhou para a porta aberta, angustiada. Senhorita Fabiana, gritou Clara com todas as suas forças. Venha rápido, o senhor está morrendo. Ninguém respondeu. Só se ouvia a música pop abafada da ala leste da casa. Ela não. Ela disse que não havia, sussurrou Álvaro agarrando a mão de Clara. Disse que não havia na farmácia. Clara entendeu tudo em um segundo. Viu as sacolas de marcas de luxo no corredor. Viu o desinteresse. Sabia que aquele remédio era vital. Havia lido a bula na semana anterior quando limpava o banheiro. Miserável, sussurrou Clara. Uma maldição que soou como uma oração. Olhou para Álvaro. Senhor, aguente. Não se mexa. Vou buscar ajuda. Não vá. Não quero morrer sozinho. O senhor não vai morrer. Eu proíbo. Vou buscar seu remédio. Não há, disse que em toda a cidade. Ela mente, disse Clara com uma fúria repentina. Há uma farmácia de plantão a 3 quarteirões. Eu vou. Aguente 5 minutos. 5 minutos. Clara o ajeitou no chão com uma almofada. Levantou-se e saiu correndo. Álvaro ouviu como ela descia as escadas pulando degraus de 2 em 2. Ouviu a porta principal abrir e fechar com força. Álvaro parou de gemer e abriu os olhos atrás dos óculos. Inclinou-se levemente, olhando pela janela. Viu Clara correndo pelo caminho de entrada sob a chuva fina que havia começado a cair. Não levava guarda-chuva, não levava casaco, corria como se sua própria vida dependesse disso. Passaram 10 minutos eternos. Álvaro voltou à sua posição no chão quando ouviu a porta de novo. Clara entrou encharcada com o cabelo grudado no rosto e o uniforme manchado de barro na barra. Ofegava como se tivesse corrido uma maratona. Em sua mão apertava uma caixa branca e azul. Aqui está, disse sem fôlego, rasgando a caixa e tirando a cartela. Correu ao banheiro, trouxe um copo de água e ajoelhou-se novamente junto a ele. Abra a boca, senhor. Vamos, engula. Álvaro obedeceu. Engoliu o comprimido, que na realidade era um placebo de vitamina que ele mesmo havia trocado na caixa original dias antes. Mas Clara havia trazido o remédio real. Respire. Isso é, já vai passar. Clara ficou ali acariciando sua testa, afastando o cabelo suado, embalando-o suavemente enquanto ele recuperava o fôlego. Ela tremia de frio pela chuva, mas não se afastava. Obrigado, sussurrou Álvaro, deixando de atuar pouco a pouco. A dor está diminuindo. Que bom, graças a Deus. Clara começou a chorar. Uma liberação de tensão pura. Pensei que não ia chegar. Tive que bater no vidro da farmácia porque estavam fechando. Com o que você pagou? Perguntou Álvaro. Sabia que Fabiana não lhe dava dinheiro para gastos. Com o meu, não importa. Era um R. eBay. S. U. A. V. I. D. A. V. A. L. E. M. A. I. S. Q. U. E. I. S. S. O. A. Isabelle. L. V. A. R. O. S. E. N. T. I. U. U. M. N. O. Labervox de Mos. N. O. P. E. I. O. T. O. Q. U. E. Q. U. A. S. E. O. S. U. F. O. C. O. U. R. Sem. Sua vida vale mais que isso. A. R. L'Alvaro Sentium. O. Reverie. No peito que quase o sufocou. R. 100 era o que Clara ganhava em meio dia de trabalho escravo, e o havia dado sem hesitar. Nesse momento a música cessou. Passos de saltos ressoaram no corredor. Fabiana apareceu na porta com uma máscara facial verde e um roupão de seda. Mas o que é todo esse escândalo? Perguntou irritada. Ouvi gritos. O que esta está fazendo aí no chão com você, Clara? Levante-se agora mesmo. Que indecência! Clara pôs-se de pé rapidamente, baixando a cabeça encharcada e tremendo. O senhor teve uma crise, sentia muita dor de cabeça. Fui comprar o remédio. Fabiana olhou a caixa de comprimidos na mão de Clara e depois para Álvaro, que jazia no chão. Que remédio?
Se eu te disse que não havia em lugar nenhum. Encontrei na farmácia da esquina, senhorita, disse Clara com um fio de voz, mas firme. Havia muitas caixas. Fabiana ficou vermelha sob a máscara verde. Havia sido descoberta em sua mentira, mas sua reação não foi de vergonha, mas de ataque. Com certeza você lhe deu qualquer coisa, berrou Fabiana aproximando-se e arrancando a caixa. Quer envenená-lo? Você é uma irresponsável. Vá para a cozinha. Está molhando todo o tapete com sua roupa suja. Ela me salvou a vida, Fabiana, disse Álvaro do chão. Sua voz era fraca, mas tinha um fio mortal. Se não fosse por ela, talvez agora você estaria ligando para a funerária. Não é isso que você queria? Fabiana ficou gelada. Olhou para Álvaro. Havia suspeita em sua voz. Decidiu jogar a carta da vítima. Álvaro, como você pode dizer isso? Eu fui a 3 farmácias. Talvez acabaram de receber o pedido. Eu só quero o melhor para você. Essa moça só quer se fazer de heroína para pedir um aumento. Olha, toda molhada, dando pena. Álvaro deixou-se ajudar por Fabiana para se levantar, sentindo a repulsa em cada contato de sua pele. Estou cansado, disse ele. Clara, obrigado. Pode se retirar. E seque-se. Não quero que fique doente. Clara assentiu e saiu. Quando ficaram sozinhos, Fabiana jogou a caixa de remédio sobre a mesa. Amanhã essa moça vai embora. Não suporto como ela te olha. É uma desaforada. Não, disse Álvaro. Ela fica pelo menos até assinarmos os papéis. Sinto-me mais seguro, sabendo que há alguém que pode correr se você estiver ocupada. Fabiana apertou os dentes. Bem, mas assine amanhã sem falta. Farei isso, prometeu Álvaro. E o faria, mas não assinaria o que ela acreditava. Naquela noite, enquanto Fabiana dormia, Álvaro saiu da cama. Foi ao quarto de serviço onde Clara dormia em um catre desconfortável. Abriu a porta com sigilo. A viu dormir encolhida sob uma manta fina. Entrou e deixou algo sobre sua mesa de cabeceira. Um envelope com R, 2.500, e uma nota escrita com letra trêmula, para não se delatar, que dizia, pelo caldo e pela vida. Saiu antes que ela acordasse. Faltavam poucas horas para o desfecho. O plano do Rolex estava pronto para a manhã seguinte. Seria o golpe final. Fabiana ia cair e o barulho de sua queda seria ouvido em toda São Paulo. A luz do sol entrava pelas cortinas de veludo pesado, mas não conseguia aquecer a atmosfera gélida que reinava na mansão de Castro. Era o dia da assinatura. Fabiana havia se levantado antes do serviço, movendo-se pelo quarto como um felino enjaulado. Passara 1 hora em frente ao espelho ensaiando sua cara de esposa devota e preocupada para quando o tabelião, Dr. Rubens, chegasse. Mas algo a incomodava profundamente. Clara, a imagem da empregada doméstica segurando a cabeça de Álvaro na noite anterior, uma intimidade suja e barata no chão do corredor, havia ficado gravada em sua retina como uma queimadura. Não podia permitir que aquela mosca morta continuasse na casa nem 1 minuto mais. Se Álvaro não queria demiti-la de boa vontade, teria que ser à força e teria que ser algo imperdoável, algo que nem mesmo a suposta compaixão de um cego pudesse ignorar. Álvaro, da cama, fingia dormir profundamente, respirando com um ritmo pausado, mas sob as pálpebras fechadas, seus olhos se moviam seguindo as sombras de Fabiana. A viu se aproximar da mesa de cabeceira, a viu parar em frente ao Rolex de ouro, a isca que ele havia deixado deliberadamente exposta fora do cofre. Viu o sorriso malicioso que curvou os lábios de sua noiva. Fabiana estendeu a mão. Suas unhas longas e polidas roçaram o metal frio. Pegou o relógio. Olhou para a cama para se certificar de que Álvaro não acordava. Em seguida, com um movimento rápido, deslizou o relógio para o bolso de seu roupão de seda e saiu do quarto sem fazer barulho. Álvaro contou até 10. Abriu os olhos, colocou os óculos escuros e sentou-se na cama. O coração lhe batia com força. A armadilha estava ativada. Agora só restava esperar o grito. Lá embaixo, no vestíbulo principal, Clara estava terminando de lustrar o chão de mármore. Seus joelhos doíam, mas trabalhava com afinco. Queria terminar rápido para preparar o café da manhã especial que havia prometido aos gêmeos. Não havia percebido que Fabiana descia as escadas, observando-a com predação. Você, chamou Fabiana com voz imperiosa. Clara se sobressaltou e pôs-se de pé rapidamente, escondendo as mãos avermelhadas atrás do avental. Bom dia, senhorita Fabiana. Deseja seu café? Não quero café de suas mãos sujas. Cuspiu Fabiana, aproximando-se perigosamente. Quero que suba para limpar o closet do senhor agora mesmo. Está um nojo e quero que você faça bem, não como você limpa aqui embaixo.
que sempre ficam marcas. Sim, senhorita, vou já. Clara dirigiu-se às escadas, passando ao lado de Fabiana. Foi nesse exato instante, no cruzamento de seus corpos, que Fabiana fingiu tropeçar. Ai, cuidado, estúpida! Gritou Fabiana, agarrando Clara pelo braço para se estabilizar. Perdão, perdão, não a vi. Na confusão do contato, com uma prestidigitação digna de um batedor de carteiras profissional, Fabiana deslizou o pesado relógio de ouro para dentro do amplo bolso direito do avental de Clara. A empregada, aturdida pelo empurrão e pelos gritos, não sentiu o peso extra entre os panos de limpeza que levava ali. Suma da minha vista! Berrou Fabiana, empurrando-a para cima. Suba! Clara correu escada acima com o coração aos pulos. Fabiana ficou embaixo alisando seu roupão e olhou seu relógio de pulso. Faltavam 5 minutos para o tabelião chegar. Perfeito. 10 minutos depois a campainha tocou. Era o Dr. Rubens. Fabiana o recebeu com seu melhor sorriso falso. Dr. Rubens, pontual como sempre. Entre, entre. Álvaro descerá já. Está procurando algo. Justo nesse momento, Álvaro apareceu no alto da escada. Vestido impecavelmente, com sua bengala na mão, descia os degraus com uma lentidão exasperante. Bom dia, disse Álvaro com voz potente. Bom dia, Álvaro, respondeu Fabiana, subindo um par de degraus para fingir ajudar. Lu, Rubens já está aqui, pronto para assinar. Pronto, disse Álvaro. Mas então parou, tocou seu pulso esquerdo, franziu a testa. Espere, meu relógio. Fabiana prendeu a respiração, atuando surpresa. Que relógio, querido? O Rolex, o do meu avô, deixei na mesa de cabeceira à noite. Não o encontro. Pensei que você o tinha guardado para mim. Não, eu não toquei em nada, disse Fabiana, elevando o volume de sua voz para que o tabelião ouvisse bem. Você tem certeza de que não o colocou? Eu sou cego, Fabiana. Não, estúpida, sei que não o estou usando, e sei onde o deixei. Meu Deus, exclamou Fabiana levando as mãos à boca. Álvaro, essa porta do terraço estava aberta esta manhã, mas não seria impossível, a menos que... Virou-se para o corredor onde Clara acabara de descer com um cesto de roupa suja. Clara! O grito de Fabiana ressoou nas paredes como um canhonazo. Clara congelou soltando o cesto. Sim, senhora. Vem aqui agora mesmo, ordenou Fabiana. Clara se aproximou tremendo, sentindo os olhares de todos. O tabelião confuso, o senhor Álvaro com seu rosto inescrutável atrás dos óculos e a senhorita Fabiana, que parecia um dragão prestes a cuspir fogo. Onde está? Exigiu Fabiana. O que, senhorita? Não entendo. O relógio de Álvaro, o Rolex de ouro maciço, desapareceu da mesa de cabeceira e você é a única que esteve nesse andar esta manhã. Além de nós. Eu não peguei nada, juro. Eu só limpei o corredor e... Mentirosa. Fabiana avançou sobre ela. Eu te vi rondando como uma pega. Esvazie os bolsos agora. Mas, senhorita, por favor. Clara chorava recuando. Que esvazie os bolsos, eu disse. Fabiana agarrou o avental de Clara e o sacudiu com violência. O som foi inconfundível, um tilintar metálico e pesado contra o chão de mármore. O relógio de ouro caiu do bolso de Clara e deslizou até parar aos pés do Dr. Rubens. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos soluços abafados de Clara. Aí está, gritou Fabiana, triunfante, apontando a prova do delito. Eu sabia, é uma ladra, uma vulgar ladra que se aproveita de um cego. Rubens, o senhor é testemunha. Ela roubou uma joia de família avaliada em R$ 250 mil. Clara olhava o relógio no chão com os olhos arregalados. Não entendia como havia chegado ali. O mundo girava. Não, não pode ser. Eu não. Alguém o colocou. Balbuciava hiperventilando. Carlos. Fabiana virou-se para Álvaro. Álvaro, chame a polícia. Agora mesmo para que a levem algemada. Quero que apodreça na cadeia. E as crianças? Chamarei o conselho tutelar para que as levem, porque uma ladra não pode ter filhos. Esse foi o golpe baixo, mencionar as crianças. Clara caiu de joelhos, arrastando-se para Álvaro, agarrando a barra de sua calça. Senhor Álvaro, por favor, não me tire meus filhos. Juro-lhe pela minha vida. Eu não roubei, não sei como chegou aí. Acredite em mim, por favor. Fabiana sorria. Era o cheque-mate. Álvaro teria que expulsá-la, e com Clara fora, o caminho estava livre. Rubens, chame a polícia, ordenou Fabiana ao tabelião. Um momento, trovejou a voz de Álvaro. Foi uma ordem tão peremptória que Rubens, que já tinha o celular na mão, parou de repente. Álvaro não havia se movido. Permanecia ereto com uma mão na bengala
e a outra estendida para o vazio. Ninguém vai chamar ninguém ainda, disse Álvaro com uma calma aterrorizante. Rubens, passe-me o relógio. Mas Álvaro, protestou Fabiana, a prova é irrefutável. Saiu do bolso dela. Eu disse que me passem o relógio. O tabelião recolheu a peça e a depositou na mão aberta de Álvaro. O milionário fechou os dedos sobre o metal frio. Pesa, murmurou. É ouro de verdade. Agachou-se lentamente, guiando-se pelo som do choro de Clara até ficar à sua altura. Fabiana olhava a cena com impaciência, esperando a demissão fulminante. Clara, disse Álvaro suavemente, dê-me suas mãos. Clara, cega pelas lágrimas e pelo terror de perder seus sobrinhos, a quem amava como filhos, estendeu suas mãos trêmulas para a escuridão que imaginava em Álvaro. Ele as tomou, suas mãos grandes e firmes envolveram as dela, pequenas, ásperas pela água sanitária e frias pelo medo. Álvaro tomou seu tempo. Não era apenas um gesto teatral, era uma necessidade. Precisava sentir a verdade física daquela mulher. Com seus polegares acariciou suavemente os calos nas palmas de Clara, as cicatrizes minúsculas de quem trabalha de sol a sol. Sentiu seu pulso descompassado no pulso, um bater frenético de passarinho preso. As mãos de um ladrão costumam estar suadas pela culpa, disse Álvaro em voz alta para que todos ouvissem. Ou tensas, prontas para fugir. Fez uma pausa inclinando a cabeça, como se escutasse um segredo que só o universo lhe sussurrava. Mas estas mãos estão frias, estão secas e tremem de medo, não de malícia. Álvaro apertou um pouco mais o aperto. Estas são mãos de trabalho, Fabiana. Mãos que ontem me salvaram de uma crise. Mãos que limparam, cozinharam e cuidaram de meus filhos quando sua própria mãe estava ocupada demais comprando vestidos. Fabiana soltou um bufo de incredulidade, dando um passo à frente. Seus saltos ressoaram agressivamente no mármore. Pelo amor de Deus, Álvaro, pare de brincar de detetive místico. O relógio estava no bolso dela. Vimos cair. Que mais prova você precisa? Ela é uma delinquente. Álvaro se pôs de pé lentamente, ajudando Clara a se levantar com ele sem soltar uma mão. Virou-se para onde sabia que estava Fabiana. Embora seus olhos estivessem ocultos, a intensidade de sua presença fez com que ela recuasse um passo instintivamente. Fabiana, você alguma vez tentou colocar um objeto deste tamanho e peso em um bolso sem que se note? Perguntou ele com lógica esmagadora. Se Clara tivesse querido roubá-lo, o teria escondido em sua roupa íntima ou em sua bolsa. Levá-lo no avental solto enquanto esfrega o chão. É de estúpidos. E Clara não é estúpida. Então é descuidada ou arrogante. Não importa, roubou, berrou Fabiana perdendo a compostura. Se você não a demitir, eu o farei. Você está cego, Álvaro. Seu julgamento está nublado. Eu sou quem vê a realidade aqui. A realidade. Álvaro soltou uma risada curta e amarga. Às vezes a escuridão permite ver coisas que a luz esconde. Puxou suavemente Clara para ele, aproximando-a tanto que ela pôde sentir o cheiro de sua colônia, uma mistura de madeira e tabaco. Ele inclinou a cabeça para seu ouvido. Foi um movimento rápido, íntimo, que excluiu o resto da sala. Confie em mim, sussurrou Álvaro tão baixo que só ela pôde ouvi-lo. Foi um sopro de esperança em meio ao furacão. Sei que não foi você. Aguente um pouco mais. Separou-se dela e voltou a levantar a voz, dirigindo-se ao tabelião. Rubens, você me conhece. Sabe que sou um homem de instintos. Meu instinto me fez milionário e meu instinto me diz que há um erro aqui. Talvez o relógio tenha caído e ela o tenha pegado sem pensar. Talvez tenha aparecido aí por arte de magia. Álvaro. Fabiana estava vermelha de raiva. Isso é inaudito. Você está me desautorizando na frente do serviço e do tabelião. Se você não a expulsar agora mesmo, eu vou embora. Álvaro sabia que era um blefe. Fabiana não iria a lugar nenhum sem a assinatura. Ninguém vai embora, disse Álvaro com autoridade. Clara, volte ao seu trabalho, leve o relógio ao meu quarto e coloque-o no cofre. Você tem a combinação de limpeza, não é? Clara assentiu, incapaz de falar, abraçando o relógio contra seu peito como se fosse uma relíquia sagrada. Você dá a combinação do cofre. Fabiana parecia prestes a sofrer um infarto. Você enlouqueceu, Álvaro. Clara, vá, ordenou Álvaro ignorando sua noiva. Clara saiu correndo para as escadas, lançando um último olhar de gratidão infinita para o homem dos óculos escuros, um olhar que prometia lealdade eterna. Quando ficaram sozinhos com o tabelião, o ambiente era irrespirável. Fabiana respirava agitadamente, suas mãos crispadas. Você me humilhou,
sibilou ela. Defende a criada antes de sua futura esposa. Não defendo a criada, disse Álvaro, voltando a sentar-se pesadamente em uma cadeira, fingindo que o estresse lhe cobrava. Defendo a justiça e agora mesmo, Fabiana, esta discussão me deixou exausto. Minhas mãos tremem. Sinto que vou ter outra enxaqueca. Álvaro levantou suas mãos para que Rubens as visse. Tremiam visivelmente. Rubens, acho que não estou em condições de assinar nada agora mesmo. Com este nível de estresse, minha assinatura seria ilegível. O tabelião, que se sentia como um intruso em uma guerra doméstica, assentiu vigorosamente guardando suas coisas. Eu entendo perfeitamente, Dr. Álvaro. O estresse é veneno para sua condição. Será melhor que deixemos para outro momento, quando houver mais harmonia. Fabiana viu seu plano desmoronar pela segunda vez. O relógio que deveria ser o catalisador de sua vitória havia se tornado sua derrota, mas não podia forçá-lo agora. Não com o tabelião na frente olhando-a com suspeita por seu arrobo de raiva. Tinha que mudar de tática, tinha que ser mais inteligente. Está bem, disse Fabiana, engolindo seu orgulho e forçando um sorriso doloroso. Você tem razão, meu amor. Fui muito impulsiva. É que fico nervosa quando se trata de sua segurança. Perdoe-me. Descanse. Rubens. Acompanhe-o à porta. Enquanto Fabiana acompanhava o tabelião, Álvaro ficou sozinho no vestíbulo. Ajeitou os óculos. Havia ganhado outra batalha, mas a guerra final seria naquela noite. Fabiana não se renderia. Tentaria algo drástico para recuperar o controle, e ele estaria pronto. Mas o que Álvaro não sabia era até onde chegaria a maldade de Fabiana. Enquanto ela fechava a porta atrás do tabelião, seus olhos pousaram na porta do porão, onde estava o quadro elétrico e o quarto de jogos das crianças. Se Clara não fosse embora de boa vontade, teria que fazer com que acontecesse uma tragédia por culpa dela, uma tragédia que envolvesse os gêmeos. Fabiana sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Aproveite sua vitória, ceguinho, sussurrou para si mesma, porque esta noite você vai desejar não ter nascido. Subiu as escadas não para seu quarto, mas para o quarto das crianças. A fase final de seu plano acabara de começar e desta vez não haveria testemunhas, ou assim pensava ela. Álvaro tirou o telefone do bolso e ativou a câmera número 4, quarto dos gêmeos. A tela se iluminou em sua mão. Eu te vejo, bruxa, murmurou Álvaro. Dê um passo em falso e eu te destruo. A mansão de Castro havia se transformado em um cenário de ópera decorado com uma opulência que beirava o obsceno. Arranjos florais de orquídeas brancas trazidas expressamente da Holanda naquela mesma manhã inundavam cada canto, saturando o ar com um aroma doce e entorpecente. O pessoal de buffet, contratado de uma agência exclusiva, corria de um lado para outro com bandejas de prata, polindo taças e ajeitando canapés de caviar. Tudo tinha que ser perfeito. Para Fabiana, o jantar de gala não era uma festa. Era sua coroação oficial diante da elite empresarial de São Paulo. Mas havia dois elementos que destoavam em seu quadro perfeito: os gêmeos. Davi e Enzo, sensíveis à tensão que vibrava nas paredes de seu lar, estavam inquietos, choravam e corriam pelo corredor do andar térreo, alheios à importância dos investidores que chegariam em 1 hora. Um deles, Enzo, tropeçou acidentalmente em um pedestal que sustentava um vaso Ming, fazendo-o balançar. Fabiana, que descia as escadas ajustando um brinco de esmeraldas, viu a cena. Seus nervos, já tensos pela atuação que devia manter, se romperam. Basta, gritou um som agudo que cortou o murmúrio dos garçons. Estou farta desses pirralhos. Avançou sobre as crianças com uma velocidade predatória. Agarrou Enzo pelo braço com tanta força que o menino soltou um grito de dor e com a outra mão empurrou Davi. Senhorita, não! Clara apareceu da cozinha com as mãos ainda molhadas de lavar louça. O instinto a fez correr em direção às crianças, interpondo-se entre a fúria de Fabiana e os pequenos corpos trêmulos. São só bebês. Estão com medo. Não me importa se estão com medo. Bramou Fabiana com os olhos injetados em sangue, a maquiagem perfeita rachando pela careta de ódio. Vão arruinar minha noite, vão chorar quando os sócios chegarem. E eu preciso de silêncio. Silêncio absoluto. Sem soltar o menino, Fabiana arrastou os gêmeos para o corredor lateral, onde se encontrava a antiga adega de vinhos, um quarto pequeno, escuro e, o mais importante, insonorizado. Não, por favor, suplicou Clara agarrando o braço de Fabiana. Não os tranque aí. Eles têm pânico do escuro. Por favor, senhorita. Eu os levarei para o meu quarto. Não farão barulho, eu prometo.
Para o seu quarto, Fabiana parou na porta da adega, abriu a pesada folha de madeira e empurrou as crianças para dentro. Os gêmeos caíram no chão chorando inconsolavelmente, esticando seus bracinhos para a luz. Você não tem quarto, criada. Você é lixo, e eles aprenderão a se calar. Fabiana tentou fechar a porta, mas Clara, impulsionada por uma força que desconhecia, meteu o pé e o ombro bloqueando o fechamento. Não permitirei, gritou Clara com lágrimas nos olhos, mas com a mandíbula firme. Isso é crueldade. Vou contar ao Sr. Álvaro. A menção de Álvaro foi o detonante final. Fabiana soltou a porta, deu um passo para trás e, com a mão aberta e cheia de anéis pesados, estapeou o rosto de Clara com uma bofetada brutal. O som do impacto ressoou seco e terrível. Clara caiu no chão atordoada, sentindo o sabor metálico do sangue em sua boca. Sua bochecha inflamou-se no instante, marcada pelo ouro das joias. Se você abrir a boca, sibilou Fabiana, agachando-se sobre ela e agarrando-a pelos cabelos, obrigando-a a olhar lá nos olhos. Se você se atrever a incomodar Álvaro ou a sair da cozinha esta noite, jurarei que foi você quem bateu nas crianças. Direi que te encontrei maltratando-as. Eu tenho poder, Clara. Eu tenho dinheiro e você não é ninguém. Quem você acha que acreditará em você? Um cego inútil ou a futura dona de tudo isso? Clara ouviu, derrotada pelo peso da ameaça. Sabia que Fabiana era capaz disso e mais. Se a acusassem de maus tratos infantis, nunca mais veria as crianças e acabaria na prisão. Fabiana sorriu satisfeita ao ver o medo nos olhos da empregada. Levantou-se, alisou seu vestido de seda verde esmeralda e fechou a porta da adega com um golpe seco. O choro das crianças afogou-se no instante, silenciado pelo isolamento acústico. Girou a chave 2 vezes e aguardou no decote. Agora levante-se, limpe esse sangue nojento e vá para a cozinha. Quero canapés quentes em 10 minutos e nem uma palavra. Fabiana se virou e caminhou para o salão principal, transformando seu rosto de monstro na máscara de anfitriã perfeita em questão de segundos. No andar de cima, em seu escritório, Álvaro de Castro estava de pé em frente à tela de seu celular. Ele havia visto tudo através da câmera de segurança oculta no corredor. Suas mãos agarravam a borda da escrivaninha de mogno com tanta força que a madeira rangeu. Cada fibra de seu ser lhe gritava para descer, para arrombar a porta, para matar aquela mulher com suas próprias mãos, ver seus filhos serem lançados à escuridão e Clara ser agredida por defender, lhes causava-lhe uma dor física mais aguda que o acidente de carro. Eu vou te destruir, Fabiana, sussurrou com uma voz que parecia vir do além. Eu vou te destruir na frente de todos os que você tenta impressionar. Mas não podia descer ainda. Se descesse agora, seria um escândalo doméstico. Fabiana inventaria uma desculpa. Diria que as crianças estavam de castigo, que Clara a atacou primeiro. Precisava que a humilhação fosse pública. Precisava que os investidores vissem quem ela era. Realmente tinha que aguentar um pouco mais. Só mais 1 hora. Álvaro respirou fundo, engolindo a bile, pôs seu paletó de smoking, ajustou os óculos escuros e pegou sua bengala. Digitou um número em seu telefone. Segurança, respondeu uma voz grave do outro lado. Ouça atentamente, disse Álvaro. Quero que prepare o arquivo de vídeo da câmera 4 e 7 dos últimos 15 minutos. Conecte-o ao sistema de projeção do salão principal. Quando eu der o sinal, quero que todo mundo veja o que acontece nesta casa. Entendido, Sr. de Castro? Álvaro desligou, olhou-se no espelho. Já não via um homem cego, via um carrasco pronto para ditar sentença. Aguentem, meus filhos. Aguentem, Clara. Papai já vai. A festa havia começado. O salão principal da mansão resplandecia sob a luz dos lustres de cristal. 50 das pessoas mais influentes do Brasil bebiam champanhe francês e conversavam em voz baixa, admirando a coleção de arte e a suposta fortaleza da família de Castro. Fabiana era o centro de gravidade da festa. Movia-se entre os convidados com uma elegância ensaiada, rindo nos momentos precisos, tocando suavemente os braços dos banqueiros, projetando a imagem da esposa perfeita e da empresária capaz. Levava Álvaro pelo braço, guiando-o como se fosse um animal de estimação caro e estragado. Senhor. Rodrigo, que alegria vê-lo, disse Fabiana cumprimentando o principal acionista do grupo hoteleiro. Permita-me apresentar-lhe Álvaro. Embora, bem, já sabe que não é o mesmo de antes. Álvaro estendeu a mão para o vazio, um pouco desviada de onde estava o homem, fingindo desorientação. Rodrigo,
disse Álvaro com voz fraca. Obrigado por vir. Álvaro, meu amigo, que desgraça, disse Rodrigo apertando sua mão com aquela compaixão incômoda que os poderosos têm diante da fraqueza alheia. Mas vejo que está em boas mãos. Fabiana é uma joia. Ela é, disse Fabiana, apertando o braço de Álvaro com força possessiva. Eu faço o que posso. É difícil, sabe? Carregar o fardo da empresa e da casa sozinha. Agora que ele, bem, já me entende. Mas alguém tem que ser forte. Álvaro sentiu náuseas. Estava vendendo sua incapacidade para se posicionar como a única líder viável. A noite avançava e o álcool soltava as línguas. Fabiana, embriagada por seu próprio sucesso e pela certeza de que as crianças estavam trancadas e a criada submetida, decidiu que era o momento do golpe final. Fez um sinal ao garçom para que baixasse a música e pegou uma taça de champanhe e um microfone. Subiu a um pequeno estrado que haviam montado em frente à lareira. A luz dos holofotes a iluminava, fazendo-a brilhar como uma deusa dourada. Amigos, sócios, família, começou ela com voz vibrante. Obrigado a todos por nos acompanharem nesta noite tão complexa. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam postos nela. Álvaro permanecia embaixo, apoiado em sua bengala, perto de uma grande tela de projeção que era usada para apresentações corporativas, agora apagada. Como todos sabem, o último mês foi uma prova de fogo para nós, continuou Fabiana pondo uma mão em seu peito fingindo emoção. O acidente de Álvaro mudou nossas vidas. Ver um homem tão brilhante submerso na escuridão eterna tem sido devastador. Fez uma pausa dramática. Alguns convidados assentiram com tristeza, mas sua voz endureceu ganhando força. A vida segue e os negócios também. Álvaro, em sua sabedoria, reconheceu que não pode continuar à frente dos hotéis de Castro. Sua condição requer descanso, paz e afastar-se do estresse. Álvaro apertou o punho sobre a cabeça da bengala. Continue falando, pensou. Cave sua própria cova. Por isso, anunciou Fabiana levantando a taça, me agrada e me honra anunciar que a partir de amanhã, após assinar os últimos documentos legais que Álvaro preparou com tanto amor, assumirei a presidência total do grupo. E não só isso, sorriu, um sorriso triunfal que mostrava todos os seus dentes. Também quero convidar a todos para nosso casamento que celebraremos na próxima semana. Será uma cerimônia íntima aqui mesmo, porque o amor verdadeiro não precisa de olhos para ser visto, não é? Os aplausos irromperam. Um aplauso educado, mas entusiasta. Fabiana bebia o aplauso como se fosse néctar. Sentia-se intocável. Rainha da casa, rainha da empresa, dona do dinheiro. Enquanto aplaudiam, ninguém notou que a porta de serviço situada ao fundo do salão na penumbra abria lentamente. Ninguém, exceto Álvaro, que olhava para ali por trás de seus óculos escuros. Clara apareceu. Não usava o uniforme impecável de sempre. Estava despenteada com um avental manchado de sangue seco no pescoço e a bochecha esquerda inchada e roxa pelo golpe. Mancava ligeiramente, mas em seus braços trazia Davi e Enzo. Álvaro sentiu um calafrio de orgulho e terror. Como havia saído? A resposta veio ao ver a mão de Clara. Sangrava. Havia quebrado o vidro da pequena janela da adega, havia se arrastado por uma fresta impossível e havia tirado as crianças cortando-se no processo. Era uma leoa ferida. O murmúrio dos aplausos começou a diminuir um a um. Os convidados viraram-se ao ver a figura espectral da criada machucada entrando no salão de luxo. O silêncio se estendeu como uma mancha de óleo incômoda e densa. Fabiana, do estrado, viu como os rostos dos investidores mudavam da admiração ao horror. Seguiu seus olhares e virou-se. Ao ver Clara ali de pé, desafiante, com as crianças abraçadas ao seu pescoço, a taça de Fabiana escorregou de seus dedos e se espatifou contra o chão, quebrando-se em 1000 pedaços. O som do vidro quebrado foi o único ruído na sala. "Mas o que essa louca faz aqui?" gritou Fabiana, perdendo o controle, esquecendo o microfone que ainda tinha na mão, amplificando sua histeria. "Segurança! Tirem-na daqui!" Ela sequestrou as crianças. "Olhem-na! Está bêbada e violenta." Os seguranças, confusos, deram um passo em direção a Clara. "Ninguém a toque." A voz de Álvaro ressoou na sala, mais potente que qualquer microfone. Álvaro separou-se da parede. Já não se apoiava na bengala. Caminhou para o centro da sala. Seus passos eram firmes, seguros. Não arrastava os pés, não tateava. Caminhava direto para Clara. Fabiana o olhou piscando, confusa. "Álvaro, o que você está fazendo? Cuidado, vai cair."
Álvaro chegou até Clara. Parou em frente a ela com uma delicadeza infinita, levantou a mão e tocou a bochecha agredida da mulher. Sinto muito, sussurrou. Sinto ter demorado tanto. Tinha que ter certeza de que não voltaria a nos incomodar nunca mais. Em seguida, virou-se lentamente para o público, para os investidores e finalmente para Fabiana, que estava pálida como um cadáver no estrado. Álvaro levou a mão ao rosto, agarrou a armação de seus óculos escuros e os tirou. Seus olhos claros, focados e terrivelmente furiosos, cravaram-se nos de Fabiana. Não chamo a segurança, Fabiana, disse Álvaro com voz calma e letal. O que preciso é que todos vejam o que eu vi. Tirou um pequeno controle remoto do bolso e apontou para a tela gigante atrás de Fabiana. Olhem para a tela, ordenou aos convidados. O projetor acendeu. A imagem nítida e brutal preencheu a parede. Era o vídeo de 1 hora atrás. Fabiana gritando, Fabiana arrastando as crianças, Fabiana agredindo Clara com uma violência selvagem, Fabiana trancando seus próprios enteados na escuridão. O salão explodiu em suspiros de horror. Fabiana olhou a tela, depois Álvaro, depois os convidados que a olhavam agora com repugnância absoluta. Não, isso é uma montagem, balbuciou recuando. É inteligência artificial. Álvaro está cego. Ele não pôde gravar isso. Nunca estive cego, Fabiana, disse Álvaro, avançando em direção a ela como um predador encurralando sua presa. Mas você sim, estava tão cega de avareza que não viu que seu final estava à sua frente o tempo todo. O clímax havia chegado, a máscara havia caído e o monstro estava nu diante do mundo. O silêncio no salão era absoluto, denso, quebrado unicamente pelo som amplificado que saía dos alto-falantes, o golpe seco da mão de Fabiana impactando contra o rosto de Clara e o choro dilacerante dos gêmeos, sendo empurrados para a escuridão da adega. A tela gigante projetava a crueldade em alta definição, um espelho monstruoso que refletia a verdadeira alma da mulher que segundos antes posava como uma santa. Fabiana recuou cambaleando como se o vídeo fosse um golpe físico. Seu salto enganchou-se na borda do tapete e quase caiu, mas segurou-se no púlpito com os nós dos dedos brancos. Apague isso. Berrou com uma voz que já não tinha nada de sedutora. Era o grito de um rato encurralado. É mentira. É um deepfake. Hoje em dia se pode fazer qualquer coisa com computadores. Álvaro está doente. Sua mente está danificada pelo acidente. Ele quer me arruinar. Olhou desesperadamente para os convidados buscando um aliado, um olhar de dúvida, mas só encontrou muros de desprezo. O senhor, Rodrigo, o investidor principal, havia deixado sua taça sobre uma mesa com um gesto de nojo visível. As damas da alta sociedade, que minutos antes invejavam seu vestido, agora se afastavam como se Fabiana fosse contagiosa. Ninguém acredita em você, Fabiana, disse Álvaro. Sua voz era tranquila, mas carregada de uma autoridade que fez vibrar as taças de cristal. E não é inteligência artificial, é inteligência emocional. Algo de que você carece. Álvaro desceu do palco e caminhou em direção a ela. Cada passo era uma sentença. Fabiana, vendo-se perdida, tentou a última carta do baralho, a vitimização agressiva. Você me enganou, gritou apontando-o com um dedo trêmulo. Fingiu ser um inválido, brincou com meus sentimentos. Eu te cuidei, te alimentei, sacrifiquei minha vida por você e assim me paga, me espionando em minha própria casa, sua casa. Álvaro soltou uma risada breve e fria. Esta nunca foi sua casa, foi seu campo de caça. E sobre me cuidar fez um sinal para a tela. A imagem mudou. Agora se via o vídeo da tarde anterior. Clara correndo sob a chuva. Clara voltando encharcada com os remédios. Fabiana jogando a caixa e gritando com ela. Clara me cuidou, disse Álvaro virando-se para olhar a empregada que seguia abraçada às crianças, tremendo pela adrenalina e a dor, mas com a cabeça erguida. Clara cruzou a cidade sob a chuva, para me salvar de uma crise que você ignorou para comprar esse vestido verde que você está usando. Um vestido, aliás, pago com meu cartão enquanto você negava o salário a ela. A menção do dinheiro pareceu despertar Fabiana de seu choque. Seus olhos brilharam com malícia. Ela é uma ladra, insistiu apontando para Clara. O Rolex. Todos viram como caiu de seu bolso. Tem o tabelião de testemunha. Álvaro negou com a cabeça com uma decepção profunda. Ainda insiste? Bem, vejamos isso também. Apertou o controle novamente. A tela mostrou a gravação daquela mesma manhã em preto e branco da câmera oculta na moldura do teto do dormitório principal. Via-se Álvaro dormindo, via-se Fabiana entrar, olhar o relógio, sorrir e guardar,
no bolso de seu roupão. Em seguida, o corte mudava para o corredor, o tropeço calculado, a mão rápida de Fabiana colocando o relógio no avental de Clara. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Que vergonha, ouviu-se dizer à esposa do prefeito. É uma criminosa, sussurrou o outro. Fabiana ficou paralisada. A evidência era irrefutável. Já não havia mentira que a salvasse. Seu mundo de fantasia, de luxos e poder desmoronava tijolo por tijolo diante da elite de São Paulo, sentindo que o chão se abria sob seus pés. A fúria de Fabiana transbordou. Se fosse cair, levaria alguém com ela. Com um grito selvagem, pegou uma faca de prata da mesa de queijos mais próxima e lançou-se em direção a Álvaro. Maldito seja, uivou. Se não é meu, não será de ninguém. Os convidados gritaram, mas Álvaro não se intimidou. Não precisou de sua bengala. Com um movimento fluido e treinado, havia praticado jiu-jitsu em sua juventude. Esquivou-se da estocada desajeitada de Fabiana, agarrou seu pulso e o torceu para suas costas, até que a faca caísse no chão com um tilintar metálico. Acabou, Fabiana. Sussurrou em seu ouvido enquanto a imobilizava contra a mesa. O espetáculo terminou. Nesse momento, as portas principais da mansão se abriram de par em par. 2 agentes da Polícia Civil e um delegado à paisana entraram com passo rápido. Aqui, indicou Álvaro, empurrando suavemente Fabiana em direção aos oficiais. Delegado, esta é a mulher. Vocês têm todas as provas digitais enviadas para seu servidor há 10 minutos. Tentativa de agressão, maus-tratos infantis, falsificação de documentos, roubo e fraude continuada. Fabiana se debateu enquanto lhe colocavam as algemas. O frio do metal em seus pulsos foi o choque de realidade definitivo. Soltem-me! Não sabem quem eu sou? Eu sou a futura senhora de Castro, gritava descontrolada com o rímel borrado pelas lágrimas de raiva. Álvaro, diga a eles para pararem. Estou grávida. É seu filho. O salão emudeceu novamente diante da bomba. Álvaro a olhou com uma frieza glacial. Não, você não está, disse ele. Fiz uma vasectomia há 3 anos depois que os gêmeos nasceram. Eu teria te contado se alguma vez você tivesse me perguntado algo sobre mim que não fosse o saldo de minhas contas. A mentira final de Fabiana se dissolveu no ar. Os policiais a arrastaram para a saída. Ela esperneava insultando a todos, amaldiçoando Clara, amaldiçoando as crianças, amaldiçoando o dia em que Álvaro fingiu o acidente. Quando cruzou o limiar da porta e desapareceu na noite, escoltada pelas luzes azuis das viaturas, uma pesadez tóxica pareceu sair da casa com ela. Álvaro ficou de pé no centro do salão, ajustando a jaqueta. Respirou fundo. Em seguida virou-se para onde estava a única coisa que lhe importava. Clara ainda estava ali junto à porta de serviço. Havia parado de chorar, mas tremia incontrolavelmente. Tinha Davi em um braço e Enzo agarrado à sua perna. Álvaro caminhou em direção a ela, ignorando os milionários que esperavam uma explicação. Ajoelhou-se em frente a ela, ficando à altura das crianças e da mulher ferida. Clara, disse com a voz embargada pela emoção contida. Perdoe-me por ter esperado tanto. Tinha que ter certeza de que ela não voltaria a nos incomodar nunca mais. Mas deixei que te machucassem, e isso eu não me perdoarei jamais. Clara o olhou, e apesar da dor em sua bochecha e do sangue em suas mãos, sorriu debilmente. Eles estão salvos, senhor, sussurrou ela, acariciando a cabeça de Davi. As crianças estão salvas. Isso é o único que importa. O senhor vê. Sim, disse Álvaro, pegando as mãos ensanguentadas de Clara entre as suas e beijando-as com reverência diante do olhar atônito de 50 testemunhas. Vejo, e por fim vejo o que é valioso de verdade. A festa havia se dissolvido, mas não como costumavam terminar as galas da alta sociedade. Não houve despedidas prolongadas nem promessas de almoços futuros. Os convidados, envergonhados por terem sido testemunhas e cúmplices silenciosos da ascensão de uma sociopata, partiram rapidamente, murmurando desculpas atropeladas a Álvaro enquanto saíam. Sinto muito, Álvaro. Não tínhamos ideia. Se precisar de algo legal, me ligue. Que coragem, Álvaro. Que coragem. Álvaro os despedia com acenos secos. Não se importava com a validação deles. Queria que fossem embora. Queria limpar sua casa da hipocrisia. Quando o último carro de luxo cruzou o portão de saída, Álvaro fechou a porta principal com chave. O silêncio que ficou não era o silêncio opressivo de antes. Era um silêncio limpo de recomeço. Virou-se para o vestíbulo. Só restavam 4 pessoas na imensa mansão. Ele, Clara e as 2 crianças,
que haviam adormecido em um sofá da sala, exaustos pelo choro. Clara estava sentada em uma poltrona próxima com um pano com gelo, que Álvaro lhe havia trazido apertado contra sua bochecha. O hematoma já estava escurecendo. Vou ligar para o Dr. Carlos Almeida para que venha vê-la, disse Álvaro tirando seu celular. Não, senhor, por favor, disse Clara tentando levantar-se, mas fazendo uma careta de dor pelo tornozelo que havia torcido ao quebrar a janela. Não é necessário. Estou bem. É só um golpe. Amanhã estarei pronta para limpar toda essa bagunça da festa. Álvaro guardou o celular e a olhou com severidade. Clara, me escute bem. Amanhã você não vai limpar nada, e depois de amanhã também não. Clara baixou o olhar, o medo voltando aos seus olhos. O senhor vai me demitir? Sei que quebrei a janela da adega e manchei o tapete de sangue. Descontarei do meu salário, eu prometo. Mas não me demita. Preciso do trabalho. Álvaro aproximou-se dela. Sentou-se na mesa de centro em frente à sua poltrona e tirou suavemente o gelo de seu rosto para ver sua ferida. Seus dedos roçaram a pele machucada com uma ternura que fez Clara prender a respiração. Clara, olhe para mim, ordenou ele. Ela levantou seus olhos grandes e castanhos, cheios de lágrimas não derramadas. Não vou te demitir, mas também não vai continuar sendo a empregada doméstica. Essa fase terminou no momento em que você quebrou aquela janela para salvar meus filhos. Nenhuma empregada faz isso, só uma mãe faz. Mas não entendo. Eu demiti todo o pessoal de segurança, explicou Álvaro. Estavam na folha de pagamento, viam o que Fabiana fazia e calavam. Você era a única que não tinha nada e arriscou tudo. Amanhã virá uma empresa de limpeza externa para recolher isso. Você tem uma licença médica indefinida com salário completo, é claro, e um bônus. Álvaro tirou um cheque que já tinha preparado em seu bolso interno. Colocou-o nas mãos de Clara. Ela olhou o valor e seus olhos se arregalaram. Eram 250 mil, mais do que ganharia em 3 anos. Senhor, não posso aceitar isso. É demais. É o preço do relógio. Não é o preço do relógio, é o preço da lealdade. É para que você traga sua mãe do interior, para que pague os melhores médicos, para que reforme sua casa. É seu. Você o ganhou com sangue. Clara rompeu a chorar. Desta vez um choro de alívio profundo, de libertação. Álvaro, rompendo a última barreira que restava entre patrão e empregada, inclinou-se e a abraçou. Sentiu como o corpo dela se relaxava contra seu peito, como suas mãos se agarravam à sua jaqueta. Cheirava a fumaça e a sangue, mas para Álvaro era o melhor aroma do mundo. Obrigada, obrigada, soluçava ela. Obrigado a você, Clara. Você me devolveu a visão muito antes que eu tirasse os óculos. Ficaram assim por alguns minutos, enquanto a casa respirava tranquila. Depois Álvaro se separou suavemente. Agora vamos curar essas mãos. Você tem cristais incrustados. Foi ao banheiro e trouxe o kit de primeiros socorros. Com paciência infinita, usando uma pinça e desinfetante, Álvaro curou cada corte nas mãos de Clara. Ela sibilava de dor às vezes, mas não afastava as mãos. Havia uma intimidade sagrada no ato. Ele, o milionário intocável, limpando as feridas da mulher que esfregava seus chãos. Sabe, disse Álvaro enquanto lhe enfaixava a mão direita. Enquanto estava cego, ouvi muitas coisas. Ouvi como você cantava para as crianças dormirem. Ouvi como você me lia Garcia Márquez. Ouvi seu coração bater quando você estava perto. Clara se ruborizou baixando a vista. Pensei que o senhor dormia. Nunca dormia quando você estava perto. Você me dava paz. E quero que saiba algo. A mentira de Fabiana sobre a gravidez. Não precisa me explicar nada, senhor. Sei, mas quero que saiba que nesta casa não há segredos mais. Fabiana era um erro custoso. Mas você é a verdade. Terminou de enfaixar sua mão e assegurou um momento mais do que o necessário. Descanse, Clara. Durma no quarto de hóspedes hoje. A cama é mais macia. Amanhã será o primeiro dia do resto de nossas vidas e tenho a sensação de que será muito melhor que os anteriores. Clara assentiu, incapaz de articular palavra. Levantou-se com dificuldade e caminhou para o quarto de hóspedes, sentindo-se como Cinderela depois do baile, mas sem que a carruagem se transformasse em abóbora. Desta vez a magia era real. Álvaro ficou no salão olhando seus filhos adormecidos. Aproximou-se deles, cobriu-os com uma manta e beijou suas testas. Papai está aqui, sussurrou, e já não vai a lugar nenhum. Sentou-se na poltrona em frente a eles, vigiando seu sono, sem óculos escuros, vendo cada detalhe, cada respiração, cada promessa de futuro. O pesadelo de Fabiana havia terminado. O amanhecer estava próximo,
e trazia consigo uma luz que Álvaro não via há anos. Meses depois, essa luz brilharia ainda mais forte. Mas essa seria a última parte da história, a parte onde a justiça poética se transforma em amor. Passaram-se 8 meses desde aquela noite em que a mentira se fez em pedaços contra o chão de mármore do salão. 8 meses desde que as luzes da polícia levaram à escuridão da mansão de Castro. O inverno de São Paulo deu lugar a uma primavera explosiva. O jardim, antes descuidado e triste, agora é um estouro de cores, roseiras vermelhas, jasmins brancos e uma grama verde e densa que convida a pisar, lá descalço. No centro do gramado, uma cena que antes teria parecido impossível ganha vida. Álvaro de Castro, o temido tubarão dos negócios, está de 4 no chão, com uma venda de seda amarrada sobre os olhos. "Aqui não me pega, papai", grita Davi correndo em círculos ao redor dele. Por aqui", ri Enzo, puxando suavemente a camisa de linho de seu pai. "Eu cheiro vocês", ruge Álvaro brincando de monstro, estendendo os braços. "Cheiro 2 macaquinhos travessos que não tomaram banho." Álvaro avança para a direita, prendendo Enzo em um abraço de urso, rolando com ele pela grama entre gargalhadas. Tira a venda dos olhos. Seus olhos castanhos brilham com a luz do sol, limpos, felizes, absorvendo cada detalhe do rosto de seu filho. Já não finge não ver. Agora não quer perder nem um segundo de visão. Do terraço, sob a sombra de uma pérgola de madeira, Clara observa a cena. Ainda usa o uniforme. É um hábito difícil de romper. Embora Álvaro lhe tenha dito 1000 vezes que não é necessário, ela se sente segura naquela roupa azul. Lembra-lhe quem é, de onde vem, e lhe dá uma desculpa para continuar servindo o homem que ama sem cruzar a linha que ela mesma traçou em sua mente por medo. "Senhor", chama Clara aproximando-se com uma jarra de limonada gelada. "Trouxe algo fresco para vocês." Álvaro para com Enzo ainda nos braços. Seu sorriso se suaviza ao ver, lá transformando-se em algo mais profundo, mais íntimo. Deixa o menino no chão, que corre imediatamente a procurar seu irmão. Álvaro se levanta sacudindo as gramas da calça. Caminha para Clara com passo firme. "Clara", diz ele com aquele tom de repreensão carinhosa que começou a usar ultimamente. "Eu te disse para parar de me chamar de senhor e te disse para parar de nos servir. Há 3 pessoas contratadas para isso dentro da casa." "Eu sei, Álvaro", diz ela provando o nome em sua boca. "Ainda lhe soa proibido, doce, mas gosto de fazer isso. Gosto de cuidar de vocês. É minha forma de agradecer tudo o que você fez." Álvaro suspira e pega a jarra de suas mãos, deixando-a sobre uma mesa de jardim. Depois pega as mãos de Clara, essas mãos que já não têm cortes, que estão suaves graças aos cremes que ele lhe compra, mas que continuam sendo fortes. "Agradecer?" pergunta ele olhando-a fixamente. "Clara, minha mãe está saudável graças a você. Meus filhos riem graças a você. Eu respiro graças a você. A balança da gratidão está inclinada a seu favor, e acho que nunca poderei equilibrá-la." "Já o fez?" responde ela baixando a vista corada. "Minha mãe tem o melhor tratamento na clínica. Minha casa no interior está reformada. Não preciso de mais nada. Mas eu sim", diz Álvaro dando um passo mais perto, rompendo o espaço pessoal. "Eu preciso de algo mais." O silêncio entre os dois se enche com o canto dos pássaros e as risadas distantes dos gêmeos. "Venha comigo", diz ele, puxando suavemente sua mão. "Para onde?" "As crianças. As crianças estão vigiadas pela nova babá Marta, que está ali no banco. Venha." Álvaro a guia para o interior da casa. Não entram pela cozinha como ela costumava fazer. Entram pela porta principal, a porta dos donos. Atravessam o vestíbulo, onde já não há rastro da frieza de Fabiana. Agora há fotos nas paredes, fotos das crianças, fotos de paisagens e uma foto emoldurada em prata de Clara e Álvaro sorrindo no dia em que a mãe dela recebeu alta. Sobem as escadas até o quarto principal. Clara sente que o coração vai lhe sair do peito. "Álvaro, não deveríamos", sussurra. "Shh, confia em mim. Lembra?" Entram no closet. O lado que antes ocupava Fabiana com suas peles e seus vestidos estridentes. Está vazio, ou estava. Agora há uma única peça pendurada no centro, iluminada pela luz zenital. É um vestido. Não é um vestido de gala pretensioso, nem uma peça de designer feita para exibir. É um vestido de linho branco, simples, elegante, com bordados de flores azuis na barra. Um vestido que cheira a verão, a liberdade e a pureza. "O que é isso?" pergunta Clara. "É sua demissão", diz Álvaro colocando-se atrás dela, olhando seu reflexo no espelho junto ao dela. "É sua carta de demissão oficial."
Clara se vira assustada. Você me demite? Sim, demito a empregada doméstica. Álvaro toca suavemente o colarinho do uniforme azul de Clara. Demito a mulher que se esconde atrás de um avental porque acredita que não merece mais. Demito a criada que se sente inferior. Álvaro começa a desabotoar os botões do uniforme de Clara. Ela não o detém. Suas mãos tremem, mas não de medo, mas de uma antecipação elétrica. Porque a mulher que vive nesta casa continua Álvaro, sua voz baixando a um sussurro rouco. A mulher que ama meus filhos como uma leoa, a mulher que me salvou a vida. Essa mulher não usa uniforme. Essa mulher é a senhora desta casa. Se ela quiser. O uniforme azul cai ao chão, formando um círculo de tecido morto ao redor dos pés de Clara. Ela fica em sua roupa íntima, simples, branca, vulnerável e bonita. Álvaro não a olha com luxúria, a olha com uma adoração que a faz sentir como uma rainha. Vista-o, diz ele apontando o vestido branco. Clara veste o vestido. Fica-lhe perfeito, feito sob medida. Ela se olha no espelho e pela primeira vez em anos não vê a moça pobre que esfregava chãos. Vê Clara, simplesmente Clara radiante. Álvaro se aproxima e lhe coloca uma flor branca no cabelo, recolhendo uma mecha rebelde. Fabiana foi condenada ontem, diz Álvaro de repente. Era a notícia que faltava. 10 anos. Fraude, maus tratos, tentativa de homicídio. O juiz não teve piedade graças aos vídeos. Clara se estremece ao ouvir o nome, mas Álvaro a abraça pela cintura, ancorando-a ao presente. Já não existe, Clara. É um fantasma. Ninguém voltará a te fazer mal. Ninguém voltará a te olhar por cima do ombro. Eu te juro, Álvaro. Clara se vira entre seus braços com lágrimas nos olhos. Eu não tenho sobrenome, não tenho títulos, não sei como ser uma senhora. Não quero uma senhora. Álvaro acuna seu rosto entre as mãos. Quero Clara. Quero a mulher que me lia 100 anos de solidão. Quero a mulher que tem as mãos quentes e o coração valente. Os títulos se compram, Clara. A classe se leva na alma. E você tem mais classe que todas as pessoas que conheço juntas. Álvaro mete a mão no bolso. Não tira um anel de diamante ostentoso como o que deu a Fabiana. Tira um anel simples, uma aliança de ouro com uma pequena esmeralda. A cor da esperança, não do dinheiro. Clara, você quer parar de trabalhar para mim e começar a viver comigo? Quer ser a mãe oficial de Davi e Enzo? Quer se casar com este cego tonto que demorou demais para ver a luz? Clara olha o anel, olha Álvaro e depois olha pela janela para o jardim, onde as crianças brincam seguras ao sol. Sim, sussurra ela, e depois o diz mais forte com uma risada que lhe nasce do ventre. Sim, sim, Álvaro. Sim, a tudo. Álvaro lhe coloca o anel. Beijam-se. Não é um beijo de filme de Hollywood. É um beijo real, profundo, selado com a promessa de quem viu o inferno e decidiu construir o céu. Papai, Clara. Os gritos das crianças interrompem o momento. Os gêmeos entram correndo no quarto com os joelhos manchados de grama. Pararam de repente ao ver Clara. Clara, diz Davi com os olhos muito abertos. Você parece uma princesa. Não, tonto, corrige Enzo dando-lhe uma cotovelada. Parece mamãe. A palavra flutua no ar, mágica, definitiva. Clara, leva a mão à boca contendo um soluço de felicidade. Agacha-se e abre os braços. Os dois meninos correm para ela e se fundem em um abraço branco e quente. Álvaro se une ao abraço envolvendo os três. Sim, Enzo, diz Álvaro beijando a cabeça de Clara. É mamãe. A câmera se afasta lentamente saindo pela janela, percorrendo o jardim em flor, elevando-se sobre a mansão, que já não é uma jaula de ouro, mas um lar. O sol está em seu ponto mais alto, e não há uma única sombra à vista.